Boa tarde. Aqui quem vos sauda é o vosso irmão Edson. Hoje eu quero falar sobre uma palavra, e essa palavra está intitulada em A Palavra Chamada Eterna. Você sabia, meu querido, minha querida, que o crente, uma vez aceitando Jesus, ele não tem mais o direito de se desviar dos caminhos do Senhor? Como assim, irmão Edson? Porque se nós formos vermos lá, 1 Crônicas, capítulo 15, verso 2, Deus nos chamou eternamente. O crente não pode mais se desviar uma vez que ele aceitou a Jesus, porque nós não aceitamos Jesus para poder seguir ele e depois de alguns anos ou 10 anos se desviar. Essa não é a chamada que Cristo nos chamou para estar junto dele, porque todos aqueles que se desviam, desculpe eu dizer isso, meu irmão, minha irmã, todo crente que se desvia é um crente covarde, porque a Bíblia vai nos dizer que no Salmo também 105, verso 4, diz que a Bíblia fala, buscai a face do Senhor eternamente. Então, uma vez o crente aceitando a Jesus, ele não tem mais o direito de se desviar, porque o chamado dele não é um chamado humano. Se fosse um chamado humano, o homem teria direito de desviar, porque é um chamado limitado, um chamado carnal. Mas o chamado dos céus é um chamado eterno. Lá em Miqueias, capítulo 4, verso 5, a palavra vai nos dizer que para nós andarmos eternamente no caminho de Deus. Então, todos aqueles que falam, mas eu fui fraco, eu não aguentei. Olha, desculpe dizer isso. Isso é chamada para boi dormir. Porque, irmão, nós não temos mais o direito de se desviar em hipótese alguma. Porque o nosso chamado é eterno e a nossa chamada é para a morada nos céus. Há um céu nos esperando, mansões celestiais estão nos esperando. Quando nós sairmos desta terra, nós vamos morar com Cristo. Cristo vai nos apresentar diante dos anjos e os anjos vão nos levar diante do Pai, vai apresentar a nós. Aí então nós teremos a nossa coroa. Então, todo crente que fala que se desviou, olha, eu vou dizer uma coisa. A maioria das pessoas não querem assumir o seu erro, a sua culpa. É aquele tal negócio de pegar alguém para bode expiatório. Só uma pessoa covarde pega alguém para bode expiatório. Porque, irmão, nós temos que parar com esse negócio de falar, eu me desviei por causa que o pastor pecou, a pastora pecou. Irmão, se o pastor ou a pastora pecou, o problema dele. Quem chamou você para a eternidade foi Cristo, não foi o pastor que se desviou. Então não coloque desculpas esfarrapadas. Não coloque, nem também pegue alguém como bode expiatório. Assuma o seu erro, assuma a sua culpa. Todo crente que se desvia é crente covarde, porque Deus não nos chamou para se desviar do caminho dele. E, aliás, em Apocalipse diz que os covardes serão lançados no lago de fogo que queima com enxofre. Então, amados, nenhum de nós temos o direito de se desviar, porque Cristo nos chamou para servir Ele 100, 200, 300 anos e depois fala, Jesus, não quero mais, eu vou partir para o mundo. Negativo. A palavra vai nos dizer em Crônicas, capítulo 16, verso 11, que Ele nos chamou eternamente. Então o crente não tem direito de se desviar. Por mais que ele queira se desviar, esse não é o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é um chamado eterno. E o que significa eterno? Eterno não tem começo, meio e fim. Eternamente, a palavra significa duração infinita. Então, nenhum de nós podemos nos desviar dos caminhos do Senhor. Porque, meu querido, minha querida, você não teve um chamado de um rei, de uma rainha, de um príncipe humano que senta num trono humano. Você teve a chamada de um rei que se assenta num trono eterno, naquele trono que Isaías viu, os serafins, que era um trono gigantesco, enorme, que não tem nem... A minha mente não consegue nem sequer parar para pensar o tamanho gigantesco desse trono. Então esse trono, meu amigo,
minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você está ouvindo em Isaías 6, é um trono que não tem como a minha mente querer medir, porque esse trono é um trono eterno. É o trono que João viu lá em Apocalipse capítulo 4, quando ele começou a descrever o trono de Deus. Então, meu querido, minha querida, não pegue ninguém como bode expiatório. Assuma o seu erro, assuma a sua falha. Fala, eu falhei, por isso que eu me desviei dos caminhos do Senhor. Mas esta não é a chamada que Deus chamou você. A chamada que Jesus chamou é uma chamada eterna. Portanto, eu quero dizer e falar para você, naquele dia não haverá desculpa para ninguém, porque Jesus não chamou nem eu e nem você para se desviar do caminho. Uma vez aceitando a Jesus, nós temos uma chamada eterna. Como eu acabei de falar para você, em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 2, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 11, e Salmo 105, verso 4, e Miqueias, capítulo 4, verso 5. Então, nós temos que andar como Miqueias fala, andar nos caminhos de Deus eternamente. E outra, ele fala para sempre, não tem como mais se desviar. Irmão, o crente que se desvia dos caminhos do Senhor, ele é um crente rebelde. E sabe o que significa crente rebelde em grego? Significa feiticeiro. Todo crente que se aparta, se afasta, se recusa em servir ao Senhor, ele é um crente feiticeiro. E a Bíblia diz, nenhum crente ou cristão feiticeiro entrará no reino dos céus. Então, fique com a paz do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Concluí.